Você já se perguntou qual é o nome real de Jesus, como ele era chamado durante o tempo em que esteve aqui na Terra? Se você fosse procurar o nome antigo e histórico, o que encontraria? Você encontraria o nome Jesus? E se eu lhe dissesse que o nome Jesus não foi visto em nenhuma literatura em língua inglesa até o século XVII, e que foi encontrado em um documento forjado? E se eu lhe dissesse que o nome grego era Iesus, e que o nome encontrado na Bíblia Coverdale, do século XV, na Bíblia de Genebra, na Bíblia King James, era Jesus? Você se perguntaria se esse poderia ter sido seu nome antigo? Quando você pondera um pouco mais sobre isso, você tem que se perguntar se José e Maria, vivendo na Terra Santa, teriam usado um nome grego como Jesus. Eles usariam? E o que dizer do anjo que os orientou? Ele teria dado a eles um nome grego para uma criança que viria a sentar-se no trono de Davi, que era um descendente direto de Abraão, Isaque e Jacó, um filho de Judá e Pérez. Em suma, nascido entre os hebreus e com nome hebreu. Você pode se lembrar de José recebendo uma instrução de um anjo sobre o nome a ser colocado na criança. Mas, enquanto ele pensava nessas coisas, eis que o anjo do Altíssimo lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas tomar para ti Mauro-Ian, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho. Se concluirmos que seus pais hebreus, vivendo em uma cultura hebraica, onde a língua oficial era o hebraico, teriam dado ao filho um nome hebraico e não um nome grego ou aramaico, então podemos começar nossa pesquisa para determinar qual poderia ser esse nome. Quando se trata do Filho do Altíssimo, há muitos nomes sendo ensinados hoje. A maioria no mundo diz Jesus, mas sabemos que o latim Iesu pronuncia-se Yeshu, era escrito Jesu, pronuncia-se Yasu, no alemão, que foi trazido para a Inglaterra com a ascensão dos alemães, William e Mary, após a Revolução Gloriosa do século XVI, e depois pronunciado incorretamente Jesu, pelos britânicos, que viriam a casar a pronúncia incorreta germânica Jesu com a tradição inglesa de Jesus, para chegar ao nome Jesus, conforme publicado na versão de Benjamin Blaine da Bíblia King James. Mas temos um problema, pois não existe a letra J no hebraico antigo. Embora haja aqueles que afirmam que o nome hebraico é Yeshua, não acredito que isso seja verdade. A palavra Yeshua, em muitos lugares, significa salvação, assim como a palavra Yeshá, e não é um nome de uma pessoa, ainda mais do ungido. Seguindo a explicação do mensageiro celestial, temos algumas pistas do nome. Vejamos alguns exemplos. Yesha ou Yasha. Geralmente é interpretado como significando liberdade, libertação, prosperidade, ou seja, segurança, salvação ou salvamento. Yeshua significa que ele salvará, ele chora, ele irá chorar, salvamento. Só que Yesha e Yeshua não são nomes, e sim possuem significado de salvação ou libertação, conforme explica o anjo, ele salvará. Só que as próprias Escrituras nos mostram algo diferente. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque e também debaixo do céu nenhum outro nome há, existente, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. O verso 12 de Atos nos dá uma pista importante sobre o nome do ungido. Debaixo do céu, nenhum outro nome existe, que foi dado entre os homens, que devamos ser salvos. Se nenhum outro nome existe ou foi dado a algum homem, então seu nome não poderia ser um nome comum da época dado entre os hebreus. Teria que ser um nome diferente, talvez um nome que o apontaria como o Messias prometido e fizesse que os religiosos da época o rejeitassem como pedra principal. Vamos mais a fundo nas pistas que as Escrituras fornecem. Inclina, ó Deus meu,
os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó soberano, ouve, ó soberano, perdoa, ó Altíssimo, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz Yahvé dos Exércitos. Livro de Jeremias. Você já se perguntou o porquê sua cidade se chama pelo seu nome? Estaria as Escrituras nos dando alguma pista sobre o que seria o nome do ungido? Mais uma pergunta pode levar a outra pergunta. Qual é o nome da cidade? Sabemos que hoje chamam a cidade de Jerusalém, ou Jerusalém, que significa Yeru, legado, e Shalaim, Shalom, paz. Mas antes das adaptações dos maçoretas nos textos hebraicos, não se lia Jerusalém, e sim Yaurushalayim. Agora sim, diante dessa informação, fica claro o que os profetas queriam dizer. A cidade que é chamada pelo meu nome. Mas o que isso tem a ver com o nome do Messias? Absolutamente tudo, pois as Escrituras afirmam: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Eloá, e não há outro Eloá, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Isaías 46. Nosso Pai sempre anunciou tudo desde da antiguidade, suas vontades e suas ações por meios de outras, e sempre será assim. Da mesma forma que ele anunciou eventos vindouros, estaria anunciando também seu próprio nome mais tarde, em forma de homem. Por acaso, entre os profetas, houve algum homem com esse nome? Realmente, o nome do Messias é o mesmo que Josué, como os estudiosos afirmam. Mas, se tal coisa for verdade, iria muita contra o que está escrito em Atos 4:12. Nenhum homem recebeu seu nome, pois seu nome foi escolhido por um ser celestial, não por homens, a fim de que todos os que o esperavam em espírito pudessem reconhecer que o verdadeiro Messias estava entre eles na glória de seu Pai e seu Pai nele. Então, mediante essas informações do tetagrama, cidade e salvação, temos o seguinte nome: Yaurusha. Yau é a pronúncia antiga do tetragrama das vogais Yod, Rei, Rei. Ru vem de rua, que significa espírito, sopro. Shá vem da raiz primitiva Yasha, que significa salvará ou salvação. Portanto, apresentamos o nome do Salvador parecido com Yausha, o nome original de Josué. Basta acrescentar RU da cidade celestial, conforme nos orienta em Jeremias e em Daniel. Então temos Yaurusha de Nazaré, o nome que contém o tetagrama, cidade e espírito. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Aloá, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Aloá, o nome da cidade do meu Aloá, a nova Yaurushalayim que desce do céu, vinda da parte do meu Aloá, e o meu novo nome,